Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, o livro do Neil Walsh. E esse livro, ele diz que é o diálogo que vai mudar a nossa vida, porque ele diz que, mas ele diz que há uma condição para isso, que a grande mensagem dessa obra é que Deus fala com todo mundo, com os bons e os maus, os santos e os pecadores, e certamente com você também. Porém, Deus busca diversas formas de encontrar você e esta é apenas mais uma. Quantas vezes você já ouviu a velha máxima? Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Esse livro será o seu mestre, mas ele deixa claro que esse livro não é o único mestre. Deus busca diversas formas de encontrar você e essa é apenas uma. Deus desse livro é aquele Deus de total amor e abnegação e bondade para com a gente. Então, de qualquer jeito, ele diz que ele não interfere na nossa escolha para fazer essa caminhada entre luz e sombras, que demora o tempo que cada um quiser demorar, mas que ele ajuda para a gente fazer a caminhada da forma mais leve possível, indo pela luz. Nós estamos aqui no 5º capítulo, em que Deus está respondendo uma pergunta gigantesca do Neil Walsh, que começou: qual é o verdadeiro caminho para Deus? Então ele foi dando vários caminhos que cada um mostra e concluiu: finalmente os 10 mandamentos ou 7 passos para a iluminação, é esse o caminho? Aí Deus está falando sobre os 10 mandamentos, ele diz que ele nunca mandou 10 mandamentos. Ele diz, você tem uma... Não, ele diz, eu vou lhe responder de modo que poderá compreender melhor, embora eu lhe diga que a resposta está no seu íntimo. E aí depois ele diz, não existe o que é conhecido como os 10 mandamentos. Aí o Neil Walsh diz, meu Deus, não? E aí ele explicou que os 10 mandamentos não são mandamentos, são compromissos e que tudo isso que está nos 10 mandamentos quer dizer que a pessoa não vai fazer quando ela tiver encontrado Deus, ela tiver entendido que Deus está em tudo e todos, como o colar de pérolas, a fábula do Sutratma, está no primeiro vídeo dessa série. Eu deixo aqui a série completa, se você quiser ver, se foi esse o seu primeiro. Então, é a mesmo fio que passa em uma pérola do colar, passa em todas. Então, nós somos a mesma essência. Então, quando a gente entende isso, quer dizer que a gente encontrou Deus, então a gente não vai fazer isso que ele deu ali, que é chamado os 10 mandamentos, mas que ele chama de compromisso. E ele diz, para concluir, ele diz... minha resposta é igualmente eterna. Ele diz que essa pergunta que o Neil Walsh faz é a mesma que Moisés fez e que a resposta dele é a mesma, porque nunca foi e nunca será um mandamento. A quem eu daria ordens? Quem puniria se meus mandamentos não fossem cumpridos? Só eu existo. Deus terminou dessa forma o vídeo anterior, tá bom? Vamos continuar então. E aí o Neil Walsh diz, então eu não tenho de cumprir os 10 mandamentos para ir para o céu, ele afirma. Aí Deus vai responder, não existe isso de ir para o céu. Deus por isso que ele diz ali que a pessoa tem que estar já de mente aberta e coração também aberto, livre de crenças limitantes, trazidas por dogmas, porque senão, nessa hora que a pessoa já fecharia o livro, né? Não existe isso de ir para o céu, isso está entre aspas. Só existe um conhecimento de que você já está lá. Existe uma aceitação, uma compreensão, não um esforço para ir para o céu. Você não pode ir para onde já está. Para fazer isso, teria de sair de onde está, o que iria contra todo o objetivo da jornada. E aqui vai um pouquinho ali atrás também, nos vídeos anteriores, onde Deus diz, você se colocou no inferno por medo de ir para o inferno. E aqui ele diz, não existe isso de ir para o céu, já que você já está no céu. E continua. A ironia é que a maioria das pessoas pensa que tem de sair de onde está para chegar onde quer. E então essas pessoas saem do céu para ir para o céu e passam pelo inferno. Ai, que interessante, gente. A gente entende que a gente tem que sair de onde a gente está para chegar onde a gente quer chegar. E para isso a gente tem que sair do céu, passar pelo inferno e então
chegar no céu. A iluminação é saber que não há para onde ir, nada a fazer e ninguém em quem se transformar, exceto exatamente quem é neste momento. Sua jornada não leva a parte alguma. O céu, como você o chama, não está em outro lugar, está aqui, agora. E aí então, Deus dizendo mais uma vez que a nossa jornada não nos leva a parte alguma, porque a única coisa que a gente tem que fazer nessa jornada é voltar para quem a gente é. Então a iluminação é saber que não há para onde ir, nada a fazer e ninguém se transformar, exceto exatamente quem é nesse momento e quem a gente é. Amor absoluto, pleno. Então, se a gente não está sendo isso, então essa é a nossa jornada, voltar para quem a gente realmente é. E aí o Neil Walsh diz, todos dizem isso, todos dizem isso. O Senhor está me deixando maluco. Se o céu está aqui agora, e isso está entre aspas, por que não o vejo? Por que não o sinto? E por que o mundo está em tamanha desordem? Aí Deus responde, eu entendo sua frustração. É quase tão frustrante tentar entender tudo isso como tentar fazer outra pessoa entender. Aí Deus fala que ele entende a frustração do Neil Walsh de não entender, porque até ele fica meio frustrado porque ele tenta fazer a gente entender e a gente não entende. E aí o Neil Walsh diz, espere um minuto, está tentando me dizer que Deus fica frustrado? Aí vamos ver o que ele responde. Quem você acha que inventou a frustração? Ai, Deus é lindo demais. E você imagina que pode experimentar algo que eu não posso? Eu lhe digo que todas as experiências que você tem, eu tenho. Não percebe que estou experimentando o meu eu por intermédio de você? Para que mais serviria tudo isso? E aí Deus dizendo o óbvio, se é Ele que está experienciando através de qualquer um, eu estou me sentindo frustrada, Deus está frustrado através de mim. Se não fosse por você, eu não poderia conhecer a mim mesmo. Eu o criei para poder saber quem eu sou. Não tenho a intenção de acabar com todas as suas ilusões a meu respeito em um só capítulo. Por isso digo-lhe que em minha forma mais sublime, que você chama de Deus, não experimento frustração. Ou seja, Deus dizendo, ele experimenta a frustração nessa realidade que é relativa, que é dual, que há a frustração e a não frustração, onde tudo tem o seu oposto, mas ali onde ele é absoluto, ali não há frustração. E é por isso que ele criou essa realidade relativa, exatamente para poder experienciar o que não há onde ele é. Ufa, que alívio! Por um minuto o Senhor me assustou, diz o Neil Walsh. Mas não porque eu não posso, diz Deus. Simplesmente não escolho experimentar. A propósito, você pode fazer a mesma escolha. E aí Deus dizendo, ali onde ele é absoluto, ele é. Então ele pode experimentar a frustração também, se ele quiser. Mas ele não escolhe. E nós podemos fazer a mesma coisa. Bem, frustrado ou não, eu ainda queria saber como o céu pode estar aqui se eu não experimento, insiste o Neil Walsh. E Deus responde, você não pode experimentar o que não conhece e não sabe que está no céu agora porque nunca experimentou. Veja bem, isso é um círculo vicioso. Você não pode experimentar, ainda não encontrou um modo de fazer isso. O que não conhece e não conhece o que não experimentou. E aí ele dizendo que ele não pode experimentar porque ele não conhece e você não pode experimentar, ainda não encontrou um modo de fazer isso, o que não conhece, e não conhece o que não experimentou. Mas eu acredito que ele esteja dizendo ele enquanto ser humano que está, e não enquanto ser infinito divino que é, exatamente a mesma coisa que ele falou ali atrás. Ele lá como absoluto, ele pode experienciar a frustração e o Neil Walsh também pode. Mas aqui nessa realidade, aí então não tem como fazer isso sem experimentar antes. O céu aqui ele está dizendo. O que a iluminação o convida a fazer é conhecer algo que não vivenciou e, portanto, experimentá-lo. O conhecimento abre a porta para a experiência e você imagina que ela é de outra forma. Na verdade, você sabe muito mais do que provou, simplesmente não sabe que sabe. Por exemplo, você entende que existe um Deus, mas pode não perceber que sabe disso.
Então fique esperando pela experiência e o tempo todo a está tendo. Contudo, está vivendo-a sem saber o que é como não vivê-la. Deus então explicando. A gente pode até, a gente entende que existe um Deus, mas a gente pode até perceber, não perceber que a gente sabe isso. Por quê? Porque a gente está vivendo a experiência sem saber o que é como não vivê-la. Estamos andando em círculos aqui, diz o meu Osho. Também tô sentindo isso. E Deus diz, sim, estamos. E em vez de andar em círculos, talvez devêssemos ser o próprio círculo. Este não tem de ser um círculo vicioso, pode ser um círculo sublime. A renúncia é uma parte da verdadeira vida espiritual? Pergunta o New Osho. Sim, porque em última análise todos os espíritos renunciam ao que não é real. E nada na vida que você tem é real, exceto seu relacionamento comigo. No entanto, a renúncia em seu sentido clássico não é necessária. Então aqui Deus dizendo que todos os espíritos renunciam ao que não é real, porque nada nessa vida é real, exceto o nosso relacionamento com Deus. Mas a renúncia no sentido clássico não é necessária. Então eu acredito que aquilo de que a gente entendeu lá nos dogmas, que tem que renunciar à felicidade, renunciar à abundância, à prosperidade, renunciar a tudo que é bom nessa vida, aos prazeres possíveis enquanto encarnados, que essa, na verdade, não é necessário, porque Deus não está pedindo isso de ninguém. A única renúncia é renunciar a quem nós não somos para sermos quem a gente é. E então ter o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Um verdadeiro mestre não renuncia a algo, simplesmente o põe de lado, como faria com qualquer objeto que não lhe fosse mais útil. Há pessoas que dizem que você deve dominar os seus desejos. Eu digo que deve apenas mudá-los. Na primeira vez, isso parece ser uma disciplina rigorosa. Na segunda, um exercício agradável. Há pessoas que dizem para conhecer Deus, você deve resistir a todas as que para conhecer Deus, você deve resistir a todas as paixões terrenas. Todavia, compreendê-las e aceitá-las é o suficiente. Aquilo que você resiste perdura. As coisas para as quais olha desaparecem. Olha que interessante, gente. Então Deus dizendo exatamente isso, não é resistir às paixões terrenas, compreendê-las e aceitá-las, porque aquilo que a gente resiste perdura e a coisa para a qual a gente olha desaparece, como o exemplo do medo. Se a gente tem medo de alguma coisa, digamos, saltar de paraquedas e a gente vai lá e salta, o medo vai embora. As pessoas que realmente tentam resistir a todas as paixões terrenas, com frequência se esforçam tanto para atingir esse objetivo que poderia ser dito que isso se torna a paixão delas. Elas têm uma paixão, entre aspas, por Deus, um desejo profundo de conhecê-lo. Mas paixão é paixão e trocar uma por outra não a exclui. Aqui eu acredito que ele esteja falando sobre a questão mais ali religiosa, na questão de fanatismo, que ele está dizendo aquelas que muita gente com frequência se esforça tanto para atingir esse objetivo, resistir às paixões terrenas, que isso acaba se tornando uma outra paixão. E paixão por paixão fica com a outra então. Por isso, não julgue as situações pelas quais tem paixão. Simplesmente as observe e depois veja se são úteis para você, tendo em vista quem é e o que deseja ser. Lembre-se de que você está sempre se criando, decidindo quem e o que é. Você decide isso em grande parte por meio das escolhas que faz quanto a quem ou o que desperta a sua paixão. Então, lembre-se de que você está sempre se criando e decidindo quem e o que é. E aí a gente faz isso por meio das escolhas que a gente faz quanto a quem ou o que desperta a nossa paixão.
Frequentemente, uma pessoa que está no que você chama de caminho espiritual, entre aspas, parece ter renunciado a todas as paixões terrenas e humanas. O que ela fez foi compreender isso, dar-se conta da ilusão e pôr de lado as paixões que não lhe são úteis. O tempo todo apreciando a ilusão pelo que ela lhe proporcionou, a chance de ser totalmente livre. Então, ele dizendo que essas pessoas que estão trilhando o que se chama o caminho espiritual, entre aspas, parecem ter renunciado às paixões, mas o que elas fez foi compreender isso. Elas compreenderam a ilusão, colocaram de lado essas paixões, mas entendendo que essas paixões foram importantes para elas serem totalmente livres. Paixão é amar, transformar, ser em ação. É o combustível da máquina da criação. Transforma conceitos em experiências. Paixão é o estímulo que nos leva a expressar quem realmente somos. Nunca negue a paixão, porque isso é negar quem você é e quem realmente deseja ser. Então não é uma coisa de negar, é aquilo que ele disse, porque tudo que a gente nega aparece, foi isso que ele disse aqui ali atrás, não é? Não é excluir, não é excluir, não é negar, mas sim compreender. Quem renuncia nunca nega a paixão, simplesmente nega a preocupação com os resultados. Paixão é gostar de fazer, fazer é ser, como experiência. Contudo, o que é frequentemente criado como parte do... Fazer é ser, como experiência. Contudo, o que é frequentemente criado como parte do fazer? Expectativas. Viver sem expectativas, sem necessidade de resultados específicos, é liberdade, santidade. É como eu vivo. Então, aqui ele dizendo que quem renuncia não está negando a paixão, simplesmente nega a preocupação com os resultados. Porque paixão é gostar de fazer, e fazer é ser, como experiência. E se a gente veio, o nosso objetivo, se a gente vai aprender pela experiência, então, se a paixão é gostar de fazer e fazer é ser, como experiência, então é importante. Contudo, o que é frequentemente criado como parte do fazer, expectativas. E viver sem expectativas, sem resultados, sem necessidade de resultados específicos, é liberdade, santidade. É como eu vivo, diz Deus. Então chegou aqui nesse ponto crucial. A gente deve estar fazendo aquilo que o nosso coração está mostrando que é o certo, nessa realidade dual relativa, e sem ter expectativa. Como a frase de Chico Xavier, ou da Madre Teresa de Calcutá também, não é? Ama sem esperar. Amar sem esperar nada em troca. O Senhor não se preocupa com os resultados? Absolutamente. Eu me alegro com o que crio, não com os resultados. A renúncia não é uma decisão de negar a ação, mas sim de negar a necessidade de um determinado resultado. Há uma grande diferença. Então Deus confirmando aqui, porque ele estaria se contradizendo se ele dissesse aqui então que ele se preocupa com os resultados, que ele tem expectativa, porque ele já disse ali nas páginas anteriores que com a gente ele nos soltou nessa realidade dual relativa onde há luz e sombras, e sabe que cada um nos deu livre-arbítrio, e sabe que cada um vai demorar mais ou menos tempo que o outro para chegar de volta ali com ele, mas ele diz que ele não se importa com os resultados porque ele tem certeza absoluta no final, todos voltaram para ele, porque se é ele, como ele já disse ali atrás, ele não vai dar mandamento para ninguém, porque só existe ele, e se ele fosse deixar alguém para trás, ele ia ficar incompleto ali no final. E aí, o Senhor poderia explicar o que quer dizer com a frase paixão é amar, transformar, ser em ação? E aí ele diz, o ser é o estado mais elevado da existência, é a mais pura essência, é o aspecto, agora não agora, tudo não tudo, sempre nunca de Deus. Puro ser é pura divindade. Porém, nunca foi suficiente para nós apenas sermos.
Sempre ansiamos por experimentar quem somos, e isso existe todo um outro aspecto da divindade chamado de fazer. Então aqui ele dizendo que o ser é um estado mais elevado da existência, a mais pura essência, ali onde tudo é absoluto, é o aspecto agora, não agora, tudo, não tudo, tudo que aqui é dual, relativo, é o ser, quando a gente já está ali no absoluto. Para ser, puro ser é pura divindade. E aí ele diz que, mas isso nunca foi suficiente para nós, ele experienciando através de cada um, apenas ser. Por isso que a gente anseia por experimentar quem a gente é. É como ele dá ali o exemplo da estrelinha, que era total luz ali, mas no meio de muita luz. Então ela queria experienciar quem ela era. Dessa forma ele colocou aqui nessa realidade onde há luz e sombras. Ela pode ir ali na sombra e experienciar quem ela é luz. Vamos dizer que você é, na parte central do seu maravilhoso eu, o aspecto da divindade chamado de amor. A propósito, essa é a verdade em relação a você. Deus dizendo, imagina que você é, vamos dizer, mas ele está dizendo, essa é a verdade, você é amor. Mas uma coisa é ser amor e outra é fazer algo amoroso. A alma anseia por fazer algo relativo ao que é, para poder conhecer-se experimentalmente. Por isso, ela procura realizar sua ideia mais elevada por meio da ação. É só aqui, só nessa realidade que Deus pode estar experienciando como é que a gente quer amor, a gente vai experienciar ser amoroso, se relacionando com os outros e não achando que a gente está separado e não aquela coisa de não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que seja feito para nós mesmos. Então nós somos amor, vamos então transpirar amor, não é? Essa ânsia por fazer isso é chamada de paixão. Suprima a paixão e suprimirá a Deus. Ela é Deus querendo dizer olá. Mas veja bem, quando Deus ou Deus em você tem uma atitude amorosa, ele se realiza e não precisa de mais nada. Não tem aquela história de que é mais gratificante ainda a gente ver o sorriso de alguém que a gente fez algum ato de amor, algum ato de compaixão. Isso não há, já ouvi dizer, isso não há dinheiro que pague. Então acho que é disso que Deus está falando, não é? Por outro lado, o homem frequentemente sente que precisa de um retorno do seu investimento. Está certo, vamos amar alguém, mas seria melhor recebermos um pouco de amor em troca. Esse tipo de afirmação. Aí Deus dizendo que então, enquanto a gente está humano, esquecido, aí a gente, aquela coisa, né? Se for um relacionamento assim, casal, eu te amo. Aí se o outro já não respondeu, eu também te amo, aí a gente já fica frustrado. Outro dia eu disse lá para a menininha que eu estava tomando conta, eu te amo, ela disse, ok. Esse tipo de afirmação. Isso não é paixão, é expectativa. A expectativa é a maior fonte de infelicidade do homem, é o que o separa de Deus. Então aquela coisa, de novo, a frase de Chico Xavier, amar sem esperar nada em troca, sem expectativa nenhuma, porque isso vai nos separar de Deus, a gente vai negar quem a gente é. Quem renuncia tenta acabar com essa separação por meio da experiência, que alguns místicos orientais chamaram de samadhi. Isto é, ser um só com Deus, uma fusão com a divindade. Por conseguinte, ele renuncia aos resultados, mas nunca à paixão. De fato, o mestre sabe intuitivamente que aquela paixão é o caminho para a realização pessoal. Mesmo em termos terrenos, pode ser dito que se você não tem uma paixão por alguma coisa, não tem vida. Então, terminou essa parte dessa resposta, mas ainda tem muito aqui nesse 5º capítulo. Então Deus aqui explicando a importância então da gente não ter expectativa, mas não perder a paixão pela vida. A gente tem que amar sem expectativa, porque é assim que a gente é. Dar os exemplos daqueles que já passaram e
tinham essa certeza, e aí, mas que o interessante também para a gente precisa da paixão, porque a gente precisa fazer, experienciar, para saber quem a gente é, para ser. Só ser não é suficiente. Tá, gente? Espero que esteja ficando claro. Deus, muito incrível, explicando de forma bem fácil de entender. Espero que os meus comentários estejam sendo também proveitosos, pertinentes. Espero que você esteja gostando. Se você tiver, continua comigo. Eu vou fazer o próximo capítulo no próximo vídeo, tá bom? Se você que gostou desse, quiser curtir, compartilhar, comentar, muito obrigada. Se quiser entrar lá no meu canal também, tem outros livros, tá? Se quiser, se inscreve lá. Obrigada, tchau. Até o próximo vídeo.